Ok, pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre adaptações celulares. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai falar sobre adaptações celulares é que as adaptações celulares são respostas adaptativas das células, ou seja, respostas celulares que fazem com que as células consigam sobreviver num determinado ambiente frente a um determinado tipo de estímulo. Então, é importante a gente perceber também que as células e tecidos estão constantemente expostas a alterações em seu meio ambiente e também à lesão celular. Então, as células, frente a esses estímulos, elas produzem mecanismos para que elas possam sobreviver frente a esses estímulos. E esses estímulos produzem nas células respostas diferentes, tá? Então, seja um estímulo físico-químico, né? Uma variação de pH, por exemplo, no meio, isso pode induzir a célula a mudar o seu metabolismo, se adaptando àquele novo meio que ela se encontra, ok? Então, as adaptações, elas são alterações, né, do metabolismo ou alterações estruturais. Então, existem vários exemplos de alterações do metabolismo e alterações celulares estruturais, por assim dizer. Então, as adaptações didaticamente são divididas nesses dois grandes grupos. Então, o grupo que nós vamos focar hoje são as adaptações estruturais, que são adaptações que estão associadas aos elementos estruturais das células, organelas, citoesqueleto, citoplasma, que variam que fazem com que as células aumentem ou diminuam o seu metabolismo. Esse aumento ou diminuição do metabolismo altera os constituintes estruturais intracelulares. Novamente, citoesqueleto, organelas e toda a maquinaria necessária para que ela consiga, a célula, aumentar ou diminuir a sua demanda de trabalho, aumentar ou diminuir o número de células, aumentar ou diminuir o seu volume, ou ainda mudar de um tipo de célula para outro, ok? As adaptações estruturais que nós vamos focar são hiperplasia, hipertrofia, atrofia, hipotrofia e hipoplasia e metaplasia, ok? E aí nós vamos começar a entender a diferença básica, tá? Como eu já disse para vocês, células e tecidos estão extremamente expostas ao ambiente e, dependendo do tipo de estímulo, a célula produz uma resposta, que pode ser um estímulo, que pode ser uma resposta fisiológica, ou pode ser uma resposta, essa resposta fisiológica, ela pode alterar, pode representar uma mudança no metabolismo das células, tá? Então, basicamente, as células apresentam dois genes característicos. Os genes que são responsáveis pelas características individuais das células, né? Que fazem com que uma célula adiposa se comporte como uma célula adiposa, uma célula muscular se comporte como uma célula muscular, porque ela apresenta um conjunto de genes que são ativos para aquele tipo de célula. E outros genes que são chamados de genes de administração interna, que são aqueles responsáveis pela proteção e organização da célula. Então, quando a célula sofre um determinado tipo de estímulo, esses genes, por sua vez, eles podem ser, alguns deles, transcritos e outros não. E essa variabilidade, né? E essa mudança de expressão de classes de genes, dependendo do tipo de estímulo, pode fazer com que a célula produza mecanismos adaptativos, sofrendo o que nós chamamos de adaptação celular.
Então, aqui é só para mostrar para vocês um dos mecanismos extremamente importantes que a célula produz. Quando a célula sofre estresse, por exemplo, como é que eu posso dizer, de agentes que causam lesão celular, a própria célula produz proteínas que protegem ela. Então, perceba, frente, por exemplo, calor. Então, quando a célula está exposta ao calor, ela começa a aumentar a síntese de genes de proteínas chamadas de choque térmico. Essas proteínas protegem outras proteínas do estresse, do calor, entende? Então, perceba o quanto a célula é adaptada para produzir respostas adequadas a determinado tipo de estímulo, ok? Então, o primeiro mecanismo adaptativo que eu vou falar para vocês é a hipertrofia, ou também, perdão, atrofia ou hipotrofia. O que é a atrofia ou hipotrofia? É uma adaptação celular na qual as células modificam o seu padrão de crescimento, o seu metabolismo, reduzindo o seu consumo energético ao mínimo. Então, diante de determinados estímulos, a célula reduz o seu metabolismo ao mínimo e ela começa a perder constituintes intracelulares. Isso faz com que o volume da célula diminua. Então, a atrofia se caracteriza por um tipo de adaptação celular na qual a célula reduz de tamanho porque ela reduz a quantidade de constituintes intracelulares, citoplasma, organelas, etc. E essa atrofia, ela pode acontecer devido a vários agentes etiológicos, desde redução da demanda de oxigênio até o envelhecimento, que é um processo natural, tá? Agora, o que é importante a gente perceber que a atrofia, ela pode acontecer num contexto fisiológico e num contexto patológico. Então, eu preciso mostrar para vocês em que contextos ela acontece, tá? Então, o que é característico das adaptações celulares? É que se o estímulo que está induzindo a adaptação celular, ele for retirado, a célula volta ao normal, ao estado de normalidade. Então, desuso, deficiência de nutrientes, diminuição da estimulação hormonal, denervação, envelhecimento, são todos estímulos que induzem respostas celulares, dentre eles a atrofia. Ok? Então, quais são os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da atrofia? Diminuição da síntese de proteínas estruturais, diminuição do número de organelas por autofagia, aumento do catabolismo de proteínas, por exemplo, via ubiquitina, proteação, que é uma via, tá? Então, existem vários contextos que estão associados à atrofia. Então, vamos citar primeiro os contextos que estão associados à atrofia fisiológica, ou também chamada de hipotrofia. Então, aqui, ó, a atrofia do timo na adolescência, a involução do miométrio após o período pós-natal, a atrofia muscular durante o envelhecimento e a atrofia testicular gonadotrófica dependente, ou seja, dependente de hormônio. Aqui é um exemplo que eu tinha mostrado para vocês e tinha citado no exercício. Então, veja, isso aqui é o timo de uma criança. Perceba que há uma massa celular muito grande. E aqui é o timo de um adulto. Então, o que acontece? As crianças, elas têm um timo muito desenvolvido para a maturação dos linfócitos. Então, com o passar do tempo que nós vamos aprendendo a reconhecer vários antígenos, né, vários antígenos diferentes, não há necessidade de ter um timo tão desenvolvido, porque a maturação dos linfócitos, o reconhecimento dos vários antígenos, eles encerram, né, eles diminuem quando nós chegamos na idade adulta. Então, aqui é um exemplo de atrofia fisiológica, ok? De timo.
Um outro exemplo de atrofia é o útero gravídico. A mulher, né, após o parto, o útero começa a entrar em involução, tá? As células começam a diminuir de tamanho. A atrofia muscular também, após o envelhecimento. E a atrofia testicular gonadotrófica dependente. Isso também acontece no ovário feminino, tá? E no útero feminino. Então, todas essas situações são fisiológicas, tá? E a atrofia que acontece no contexto patológico, ela pode acontecer por desuso, no caso de uma perna ou de um membro que quebrou, né, sofreu fratura e o gesso imobilizou, e foi imobilizado por um gesso, tá? A atrofia também por desnervação, ou seja, o paciente sofreu um esmagamento de um membro, então o nervo rompeu. O nervo estimula o músculo. Então, quando esse nervo é rompido, o músculo deixa de ser estimulado. Note que foi num contexto de doença, numa lesão. Então, isso fez com que o membro ficasse atrofiado. E é isso que acontece, por exemplo, com pacientes que são cadeirantes. Entende? Também. Então, aqui é só para mostrar para vocês, ó, um bíceps de um paciente normal e o bíceps atrofiado de um paciente, por exemplo, por desnervação. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui na imagem A, vocês percebem que há uma regularidade de tamanho dessas células musculares estriadas esqueléticas. E aqui, de um músculo, né, que sofreu atrofia por desnervação. Percebam que o diâmetro das células é bem menor em relação à figura A. Percebam que os núcleos estão muito mais próximos. Isso indica uma diminuição do tamanho das células. Entende? Então, essa é a característica da atrofia microscópica, tá? Quer dizer, a apresentação microscópica da atrofia no músculo estriado esquelético, tá? Aqui é mostrando a atrofia de uma adrenal, a glândula adrenal, que é também chamada de suprarrenal, devido a um tumor na hipófise que causou a diminuição do hormônio que estimula a glândula adrenal. Então, aqui é um adrenal normal, aqui é um adrenal atrófico, tá? Por um tumor na hipófise. Aqui é mostrando, ó, um membro fraturado, né? E o que é importante a gente perceber é que esse engessamento, ele causa, na realidade, uma imobilização da musculatura estriada esquelética. Essa imobilização faz com que o músculo diminua sua atividade metabólica. E isso aconteceu devido à fratura e devido ao engessamento, tá? E aí, por isso que quando se retira o gesso, você percebe, né, por exemplo, aqui na coxa desse paciente, uma diminuição do diâmetro em relação à outra, tá? Aqui é na perna de um outro paciente. A atrofia, ela pode acontecer em pacientes acamados. O paciente está muito tempo acamado por repouso prolongado, devido a coma, induzido ou não, né? E aí o que acontece? Esse paciente, como não realiza a movimentação dessa musculatura, ela entra em atrofia. Agora percebam que todos esses contextos, eles aconteceram devido a um processo patológico de base, ou seja, algo aconteceu, algum processo patológico aconteceu para que essa atrofia se instalasse, ok? Aqui é mostrando, ó, novamente uma atrofia de uma glândula tireoide. Aqui em B, uma glândula normal, aqui em A, uma tireoide atrófica. Isso aconteceu devido à diminuição da produção do hormônio tireoide estimulante. Então, essa diminuição do hormônio desestimula o metabolismo da tireoide e ela entra em atrofia, ok? Aqui, ó, é mostrando a atrofia senil. Nesse caso aqui, é uma atrofia fisiológica, mostrando o cérebro de um paciente jovem em A e de um paciente idoso, né? Mostrando uma demarcação muito nítida, né, dos sulcos, tá? Entre os giros, ok? E tamanho reduzido. Essa atrofia aqui também acontece no contexto patológico. Aqui é fisiológico, aqui é patológico, né? Mais um exemplo. Perceba que em caso de desnutrição severa,
a musculatura estriada esquelética, né, tanto de membro superior quanto de membro inferior, ela sofre uma redução no tamanho. Isso acontece devido à redução da quantidade mínima de nutrientes necessários, como, por exemplo, aminoácidos na dieta. Então, essas células, dessas células musculares, elas não têm minimamente como produzir, elas entram em atrofia e elas diminuem, na realidade, o seu metabolismo. Diminui o seu metabolismo e entra em atrofia. Isso acontece porque a quantidade de nutriente mínimo que chega a essas células, né, induz esse tipo de resposta. É obrigatória da disciplina. Aqui é a atrofia que aconteceu no contexto patológico por lesão persistente, isso acontece, tá? Então, aqui é chamada de doença celíaca, é uma doença inflamatória. Então, a inflamação persistente nas vilosidades intestinais também provoca atrofia, tá? Aqui o intestino de um paciente normal e aqui as vilosidades atrofiadas de um paciente com doença celíaca, ok? E aí percebam que quando a gente entende o mecanismo, fica muito mais fácil. A gente só vai mostrar na realidade os exemplos. Então, perceba, existe um tipo de adaptação celular que ela é uma resposta a determinados tipos de estímulo e ela se expressa como atrofia, também denominada de hipotrofia. Entretanto, por outro lado, existe um outro tipo de adaptação celular na qual o estímulo provoca um aumento da atividade funcional da célula. E isso resulta no aumento volumétrico dessas células e dos órgãos afetados. A essa condição nós chamamos de hipertrofia. E ela pode acontecer num contexto patológico ou fisiológico. Mas independente de acontecer no contexto patológico ou fisiológico, ela se dá devido ao estímulo induzir uma maior demanda de trabalho, um aumento da atividade metabólica das células, ok? Então, aqui eu mostro para vocês a hipertrofia fisiológica daquelas dos fisiculturistas, né, que eu tinha mostrado para vocês, ok? Aqui, ó, já no contexto patológico, então nós temos dois cortes de coração, né, cortes transversais, onde a gente percebe a região ventricular, né, tanto ventrículo direito quanto ventrículo esquerdo, e essa em L, aqui, a imagem superior à esquerda, é de um coração saudável. E aqui são as células, os cardiomiócitos desse ventrículo. Percebam que há uma regularidade no tamanho, tá? Os núcleos estão muito próximos um do outro. E aqui na imagem, no canto inferior esquerdo, na imagem abaixo, um coração hipertrófico. Percebe que o diâmetro da parede ele aumentou, né? Em relação ao tecido normal, ao coração normal, a parede miocárdica normal, tá? Então, essa estrutura aqui está sendo evidenciada no microscópio aqui, ó, nessas imagens, tá? Então, aqui você consegue perceber a distância entre os núcleos porque as células aumentaram de tamanho. Os cardiomiócitos, eles são muito grandes, tá? Isso pode acontecer por uma doença valvar, ou seja, uma válvula cardíaca apresentou uma disfunção, então o sangue começa a retornar, a câmara não consegue esvaziar e o coração trabalha de maneira, aumenta a sua demanda de trabalho para esvaziar, fazer com que o sangue chegue na periferia, né, dos órgãos. E isso pode acontecer e esse estímulo, né, essa valvulopatia induz a hipertrofia, ok? Aqui é mostrando, ó, uma atrofia causada pela deficiência de iodo. Por que isso acontece, João? Por que a tireoide aumenta de tamanho na deficiência de iodo? Por que ela hipertrofia? Porque acontece da seguinte maneira. Para se produzir hormônio T3 e T4, é preciso de iodo na dieta. Quando não tem iodo na dieta, o nível de T3 e T4 cai. Quando o nível de T3 e T4 cai no sangue, isso induz um aumento da secreção de TSH. TSH é o hormônio tireoide estimulante. Então, olha, quanto menos iodo na dieta, menos T3 e T4, maior o nível de hormônio tireoide estimulante, porque o organismo entende
que a tireoide tem que ser estimulada para trabalhar. Então, ela aumenta de trabalho. Então, ela hipertrofia, que se caracteriza por essa apresentação. Ok? Aqui é mostrando uma hipertrofia causada pela administração de barbitúricos. Essa aqui é microscópica, tá? É só para dizer que, mostrar para vocês que, por exemplo, aqui são hepatócitos normais e aqui hepatócitos de um paciente que tomou barbitúrico, tá? Que é uma droga muito tóxica. Então, o que acontece? As células, elas aumentam sua estrutura para desintoxicar o organismo, tá? Então, elas sofrem hipertrofia. Qual é o mecanismo de hipertrofia, João? Qual é o mecanismo que leva à hipertrofia? A transcrição de genes que são responsáveis pelo aumento da síntese proteica de constituintes intracelulares do citoesqueleto. Então, João, quando eu observo isso aqui, eu tenho aumento de actina e miosina, sim, e de proteínas estruturais do citoesqueleto, outras também, aqui do mesmo jeito, tá? Aqui, ó, também. Só que existe o contexto patológico, né? Aqui esses dois que eu mostrei, e o contexto fisiológico. Ok? Professor, no caso da próstata também é uma hipertrofia, né? Além Causa dela do sofrer câncer. hipertrofia, ela sofre hiperplasia. Por isso que o nome é hiperplasia prostática benigna. Entende? O Aham. próprio nome já diz. Só que é importante a gente perceber que órgãos que sofrem hipertrofia, eles também podem sofrer hiperplasia. Ou seja, além das células aumentarem de tamanho individualmente, elas também podem se multiplicar. Entende? Então, eu não, a hipertrofia nem sempre acontece sozinha. Ela pode acontecer junto de hiperplasia, da hiperplasia. Ok? Que é o que eu vou mostrar agora, né? Então, percebam, enquanto que a hipertrofia se caracteriza pelo aumento individual das células, a hiperplasia se caracteriza pelo aumento numérico de células no órgão, tá? Mas a hipertrofia pode estar acompanhada de hiperplasia, ok? Em que situação isso acontece, João? Qual é o mecanismo exato? Quando o estímulo que está provocando hipertrofia desencadeia a síntese de genes responsáveis pela multiplicação. Agora, é importante nós percebermos, a célula só vai se multiplicar se ela for uma célula que apresenta esse tipo de característica. E aí eu mostro para vocês aqui. Olha, o útero gravídico, para que ele aumente muito de tamanho, ele sofre tanto hipertrofia quanto hiperplasia. E nesse contexto é fisiológico. Então eu poderia citar o útero gravídico como exemplo tanto de hipertrofia quanto de hiperplasia. Porque o útero, as células uterinas, né, as células musculares uterinas, os leiomiócitos, eles têm essa característica. Eles são células que conseguem se multiplicar quando estimuladas. Aí eu também vou mostrar um caso de hiperplasia endometrial. Então, todo mês as mulheres, né, menstruam, as que não engravidam, menstruam. Isso acontece por quê? Porque o estímulo, os hormônios, né, folículo estimulante e hormônio luteinizante, estrógeno e progesterona, induzem mudanças cíclicas na parede uterina. Por exemplo, o estrógeno induz a proliferação da multiplicação das células na parede uterina, porque ele induz a transcrição de genes responsáveis pela multiplicação. Mas também induz aumento dos constituintes intracelulares. Então, como é que eu posso enxergar essa imagem aqui? Então, olha que interessante. Isso aqui é a parede de um útero, isso aqui que vocês estão vendo é tecido glandular uterino, tá? Então, isso é na fase progestagênica. E isso aqui é no período fértil da mulher, na fase estrogênica, quando a parede do útero ela tem um diâmetro muito grande. Eu quero que vocês percebam o seguinte, eu não sei se vocês conseguem perceber, a quantidade de tecido glandular, isso é tecido glandular,
nesse corte histológico quando eu comparo com esse. Conseguem perceber que aqui tem muito mais tecido glandular do que aqui? Fica claro para vocês isso? Então, perceba que isso é uma hiperplasia fisiológica, ok? Aqui também, tanto hiperplasia quanto hipertrofia. E aqui, vamos citar o exemplo de hiperplasia, que se chama de hiperplasia, mas também acontece hipertrofia, né, ao mesmo tempo. Mas é chamada de hiperplasia prostática benigna, tá? O que acontece? Uma próstata normal e uma próstata com hiperplasia prostática benigna. Nós homens temos a tendência de, com o passar do tempo, a próstata aumentar de tamanho. Só que alguns homens são hiperresponsivos. Eles têm uma maior capacidade de responder aos hormônios e essa próstata ela aumenta de tamanho porque ocorre multiplicação das células. E essa multiplicação das células ocorre em forma de nódulos, né, como a gente pode perceber em nichos, tá? E isso é chamado de hiperplasia prostática benigna, que é um dos exemplos de hiperplasia que acontece num contexto patológico porque há um desequilíbrio, né, no estímulo e na proliferação celular. Ok? Falamos de hipertrofia e hipotrofia. Falamos de hiperplasia. Agora vamos falar em uma condição na qual as células e tecidos, elas não reduzem o volume, elas reduzem o número. Então, há estímulos que provocam a redução no número de células, exatamente. Como é o caso da hipoplasia tecido, corresponde a uma diminuição que ocorre diminuição no número de células de órgão e tecido em resposta a um contexto fisiológico ou patológico, ok? E aqui, ó, mais um exemplo. O timo de uma criança e o timo de um adulto. Não há só perda em massa, em volume das células individuais. Há também diminuição do número, tá? João, qual é o mecanismo que leva à hipoplasia? Ativação da apoptose. As células vão diminuindo em número devido à apoptose, ok? Por isso que aqui ó, não tem tanta massa celular. Outra hipoplasia fisiológica que acontece, por exemplo, é no climatério, na menopausa. Então, os hormônios estrógeno e progesterona deixam de ser produzidos. Então, se estrógeno deixa de ser produzido, a parede uterina não responde mais, não aumenta em número de células. Então, ocorre uma hipoplasia uterina, né, que nós chamamos também de atrofia, tá? Ocorre uma involução. A involução é um processo fisiológico no qual acontece hipoplasia, hipotrofia ou hipoplasia em um órgão em resposta a uma diminuição do estímulo, que é o caso, né, aqui no climatério, tanto no útero quanto no ovário. Se as meninas forem comparar uma ultrassonografia, as dimensões do ovário em uma ultrassonografia de vocês com o das avós, vocês vão perceber que os ovários das avós, que o útero das avós de vocês, ele é menor em dimensões. Isso é devido à desestimulação hormonal pela menopausa, uma hipoplasia em órgãos, né, em gônadas, nesses órgãos, ok? E aqui acontece no contexto fisiológico, João. A hiperplasia na medula óssea por agentes tóxicos, por infecções, né? A hipoplasia de órgãos linfóides devido à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, pelo HIV. A hipoplasia desses órgãos linfóides devido ao uso de corticoide, que induz isso também. Okay? Agora, é importante a gente perceber que essas hiperplasias e hipertrofias, elas acontecem em órgãos que já estão desenvolvidos. Atenção, as adaptações celulares, elas acontecem apenas em órgãos que estão desenvolvidos, tá? Então, isso é interessante falar. Por que é importante falar isso? Porque existem o que nós chamamos de malformações, a genesia, a aplasia, a digenesia, a atopia, por exemplo. Elas são defeitos durante o desenvolvimento embrionário. Eu não posso dizer que, num caso de anencefalia, ocorreu, por exemplo, atrofia do cérebro. Eu não posso.
Porque o cérebro ele não foi desenvolvido. Uma coisa é o órgão estar desenvolvido, ser estimulado e sofrer atrofia. Outra coisa é um defeito na formação, ok? Ciclopia também, focomelia, aqui você poderia pensar, aqui é uma atrofia do membro. Não, aqui não é atrofia, o membro não desenvolveu por completo. Ou se desenvolveu de maneira falha, ok? Atresia do ouvido, atresia anal, vaginal também acontece, ok? Um outro tipo de adaptação celular é chamado de metaplasia. O que é que se caracteriza como metaplasia? A substituição de um tecido maduro por outro, tá? Em resposta, geralmente, a um estímulo agressivo. Então, aqui é o exemplo, um dos grandes exemplos, a metaplasia do esôfago, que é também chamada de metaplasia colunar do esôfago. O epitélio do esôfago, que é estratificado plano, em resposta ao refluxo gástrico, ele é substituído por um epitélio colunar. E aí nós podemos ver essa característica, tanto macroscópica quanto microscópica. Esse é o tecido estratificado plano, esse é o tecido colunar. Esse tecido foi substituído por esse, devido à agressão do suco gástrico no refluxo, tá? Aqui pode acontecer também, por cálculo na bexiga, o epitélio de transição da bexiga normal, né? E aqui, ó, um epitélio estratificado plano do tipo queratinizado em resposta ao cálculo renal que estava na bexiga, ou que se formou na bexiga. Um outro exemplo aqui é a transição, né, de regiões, né? Só que aqui é fisiológico, do colo uterino. Esse epitélio aqui é plano, tá? E esse epitélio aqui é colunar. Então, essa região é chamada de JEC, junção escamo de epitélio escamoso e colunar de epitélio colunar. Então, essa região é a região de metaplasia, só que ocorre de maneira fisiológica, ok? Então, é importante a gente entender que as metaplasias, né, elas são resposta a estímulos, que podem ser agressores ou não, que se manifestam como aumento ou diminuição no tamanho individual ou no número de células de órgão-tecido estimulado, ou mudança de um tipo de tecido para outro em resposta a uma determinada estímulo. É importante a gente também perceber que as adaptações celulares, elas são causadas por estímulos e esses quadros são reversíveis. Se eu retirar aquilo que causou a adaptação celular, retirar o estímulo, o tecido volta a um estado de normalidade, ok? Então, aqui segue as bibliografias que nós vamos estudar. Acho interessante a maneira didaticamente, como está sendo apresentado no livro de Rubinho. Mas em qualquer um desses livros, o Bogliolo também está muito bom, o Hobbes e o José Lopes de Faria também está muito bom, tá? Então, nós encerramos nossa aula por hoje, após uma revisão, né? E hoje nós fazemos o aprofundamento apenas, né, para que a gente reforce aquilo que a gente viu na atividade de domínio de conteúdo, ok?